Boa noite, senhores torcedores do canal Célio Flu. Estamos aqui para falarmos mais uma vez sobre o nosso querido e amado Fluminense. Antes de falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense, eu queria mais uma vez pedir um favor a vocês. Eu tenho pedido todos os dias, alguns têm me ajudado na primeira parte, na segunda, infelizmente, não consegui nenhuma ajuda aí. Como todos sabem, esse meu canal é, é novo, porque eu já tenho 63 anos, faço 64 em setembro, tenho mal de passo, câncer de pólio, não sei mexer legal no YouTube, estava passando o maior perrengue agora para poder botar o som aqui para falar com vocês, pedir ajuda aos universitários, né, ao meu filho que está fazendo faculdade. Então, agora consegui. Então, a primeira ajuda que eu gostaria de pedir a vocês é que todo mundo que assistir esse canal, esse vídeo, que se inscrevam, dê o like e compartilhe, para que o YouTube possa estender o nosso canal a muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e, quiçá, no mundo. E o segundo é que colabore para que eu possa melhorar aqui a nosso vídeo, né? Porque esse microfone foi um amigo que me deu, é antigo. O, o, o notebook é do meu filho, às vezes quando ele tem que ir para a casa da namorada, às vezes ele precisa levar e eu não tenho como fazer o vídeo. E às vezes, quando eles precisam usar, ou para a faculdade, ou para alguma coisa de serviço, aí eu fico sem poder gravar. Então eu fico dependendo de horários aleatórios para poder gravar o vídeo. E agora eu estava tentando gravar e não estava conseguindo. Eu vim da médica ainda agora, a neurologista, por causa do Parkinson. Então eu estava vendo o vídeo do Thiago Ferreira, ontem eu vi do Lessa do, do, e do Gabriel Amaral também, né? E também vi o Jornal da KTO, que eles participam, e também do Rodrigo do Ligados no Flu. Eu estava tentando ver alguma coisa sobre o novo treinador. Hoje de manhã eu vi que o Lessa e o Gabriel Amaral falaram que o Mário viajou para o Rio de Janeiro para se reunir com a cúpula do Fluminense para poder resolver e fechar com o novo treinador do Fluminense para que ele, na domingo contra o Bragantino aqui no Maracanã, ele já possa estar no gramado lá junto com o Marcão e com o resto da equipe. Então mas aí eu estava vendo o Thiago Ferreira ainda agora, o Thiago Ferreira estava fazendo um vídeo, aí falou que ele acha que é o Renato Gaúcho, porque o canal oficial do Fluminense postou um vídeo em homenagem ao aniversário do Austin Coração Valente, né, que ele está fazendo aniversário hoje. Aí o Fluminense postou homenagem para ele. Desde já, parabéns, Austin, pelo seu aniversário. Gosto muito de você, tudo que você passou e por tudo que nos ajudou também no Fluminense. Mas aí o Thiago postou um vídeo, o Fluminense postou um vídeo e o Thiago mostrou pra gente, que foi do próprio Fluminense, site oficial do Fluminense, homenageando o Austin e mostrou um gol dele. E qual foi o gol? O gol foi justamente o da semifinal, né? Aqui no Maracanã contra o São Paulo, da Libertadores contra o São Paulo, do Fluminense na prorrogação, nos acréscimos, né? Na prorrogação não, nos acréscimos. O Fluminense tinha perdido de 1-0 lá em São Paulo, gol de Adriano, aí estava ganhando de 2-1 aqui, precisava ganhar com diferença de 2 gols. Então tinha que fazer o terceiro. Aí o Thiago Neves foi nos acréscimos, bem no finalzinho dos acréscimos, foi cobrar o escanteio, cobrou o escanteio, o Washington pulou lá no 25º andar e cabeceou no ângulo, fazendo o terceiro gol do Fluminense que nos classificou para a decisão da,
da Libertadores 2008. A final não gosto nem de falar, porque a final foi muito linda. A torcida do Fluminense, no Maracanã, nunca vou me esquecer. Nem essa agora de 2023 foi igual. Aquele ano a festa foi muito linda, mas muito linda. E, e aí o Washington, aí mostrou um vídeo, mostrou um lance de quem que estava comemorando. Sérgio olhou, chorando e comemorando a classificação do Fluminense. Quem, torcedor? Raimundo Donato? Não, nada disso. Renato Gaúcho. Então, como o Fluminense ultimamente costuma fazer brincadeira com quem ele contrata, por exemplo, quando trouxe o Thiago, né, o Thiago Silva, ele fez um vídeo com adivinhação. Quando trouxe o Marcelo, fez a mesma coisa. Então, o Thiago Ferreira e vários torcedores fluminenses estão achando que é o Thiago, que é o Renato Gaúcho que vai ser o treinador do Fluminense. Tanto é que tinha embaixo desse vídeo, tinha a mensagem: seja bem-vindo, com o retorno, guerreiro. Estamos aguardando por você. Falando várias pessoas dando boa-vinda para o Renato Gaúcho, né? Mas eu vou falar particularmente por você. Gosto muito do Renato Gaúcho. Aquele ano da Libertadores eu achei lindo. O Renato Gaúcho também deu o título da Copa do Brasil para a gente. Né? Copa do Brasil que eu digo, ele como treinador. E ele na Libertadores também era treinador, quando nós fomos vice. E ele vibra muito, gosta muito do Fluminense, né? Ninguém esquece aquele gol de barriga em 95 contra o Flamengo, aquele time do Flamengo, que era o ataque dos sonhos, que perdeu para o Fluminense com 2 jogadores a menos. Estava empatando em 2. Primeiro estava ganhando 2-0, o Flamengo conseguiu empate. Aí o Fluminense ficou com 2 jogadores a menos. O Ailton deu um drible deu 2 dribles no lateral do Flamengo, que ele está até hoje procurando o Ailton. E, e cruzou e o Renato Gaúcho entrou de barriga. O árbitro daquele jogo deu o gol pro Ailton, mas aquele gol com certeza foi do Renato Gaúcho. Eles até hoje brincam, sacaneando um outro, dizendo que na súmula foi Ailton e o Renato, não, mas foi eu que fiz. Aí eu gosto muito dele, mas eu acho que ele tem alguns defeitos. Primeiro, ele não se dá bem com a imprensa, né? Ele, às vezes, quando está sendo elogiado, tudo bem, mas quando é criticado, ele bate de frente, discute com a imprensa. Um pouco igual o Fernando Diniz, né? Mas ele não é tão prepotente, porque ele, quando vê que está errado, ele muda o esquema dele, ele pensa diferente. Não é só aquilo, eu estou certo, vai dar certo, vai dar certo. Não é isso. Ele muda também o jeito de jogar. Agora, também o jogador, me informaram, eu não sabia, eu escutei outro dia, acho que foi ontem o Lessa falando, que passaram para ele que não foi o Gabriel Amaral que falou, acho que foi antes mesmo, ou foi hoje de manhã, não lembro, que o Renato Gaúcho até hoje está brigado com um jogador que jogou a Copa do Brasil, que arrebentou aqui no Rio. Lá foi o Roger que fez o gol do time, mas teve outro que eu não me lembro agora. Ele, no caso, apareceu mais do que o Renato, porque fez o gol aqui no Rio. Aí o Renato afastou ele e ele sumiu. Eu esqueci o nome dele, estava lembrando até agora. Aí ele sumiu. Aí o jogador não pode aparecer mais do que ele. E tem esse erro. Mas, na minha opinião, isso aí tudo bem. Isso aí ele resolve lá com os jogadores. Apesar que esse foi um dos motivos que o nome saiu. Né? E na época o Oswaldo de Oliveira também saiu porque brigou com o Delcio também. O Mário não gosta desse tipo de situação. Mas eu acho que o maior problema do Renato Gaúcho, eu não sei se ele ainda é assim, mas né, porque hoje em dia o futebol ele depende muito da parte física, das jogadas ensaiadas. Tem que ter um equilíbrio no time, né? O jogador saber onde está o companheiro, saber. Porque o Flamengo tem sido esse grande time, além do grande elenco que tem,
porque está jogando junto já há uns 2, 3 anos, muda uma ou duas, sair mais jogar junto. Então, contra o Fluminense foi nítido, ele sabia onde tocar para o companheiro e onde receber, onde marcar. E o Fluminense estava perdido em campo. Como que ficou contra o Fortaleza? Perdidão. Parecia que tinha sido atropelado por um caminhão, uma Scania e não sabia onde estava. Estava indo direto para o CTI. Então, o Renato Gaúcho, ele dava rachão, ele não fazia treinos táticos, jogadas ensaiadas. O treinamento dele era rachão. Então, isso eu achava o ponto fraco do Renato Gaúcho. Não sei se ele mudou. Se ele mudou, tudo bem. Aí eu apoio dele ser o treinador. Eu não tenho nada contra o Renato Gaúcho. Gosto muito dele até hoje. Quando eu vejo, eu acho ele um cara debochado, um cara brincalhão. Na época eu achava melhor do que hoje, porque um sacaneava o outro, fazia uma aposta, aquele negócio de rei do Rio, e não sei, ele com o Romário, ele com o Edmundo. Era aquelas brincadeiras. Hoje, se tu falar alguma coisa, a pessoa quer te dar um tiro, você não pode mais encarnar em nenhum torcedor, quando ganha, e quando perde, não pode ser encarnado, que também quer dar tiro. Mas o Renato Gaúcho, então antigamente era mais a parte técnica. Então você podia ganhar sem ter muito entrosamento e tal, porque a habilidade ganhava. O Romário mesmo cansou de falar que não treinava, mas ele ali dentro da área era um deus, né? Ele dificilmente perdeu o gol. Tocou no pé dele dentro da área, praticamente não era gol. Só vi o Romário perder um gol dentro da área, embaixo dos paus, ele conseguiu jogar por cima. Eu não me lembro o jogo, mas eu vi esse jogo. E mas hoje em dia depende muito do preparo físico, das jogadas ensaiadas, do entrosamento, tudo isso. Então eu acho que esse seria o ponto fraco do Renato Gaúcho atualmente. Se ele mudou, se ele reformulou a maneira dele de treinar, se ele dá treinos coletivos, com jogadas ensaiadas, isso tudo, ele vai ser um senhor treinador. Agora ele tem um outro ponto fraco, né? Os últimos anos pelo Grêmio, ele nunca ganhou do Flamengo, né? Ele sempre perdia ou empatava com o Flamengo. Ganhava de todo mundo, dava goleada, ganhava de todo mundo, mas não ganhava do Flamengo. É impressionante. Tem que mudar esse jeito de ser, principalmente contra o Flamengo, né? Que a torcida do Fluminense não perdoa isso, não. É brincadeiras à parte, mas também tem o seguinte: o Renato Gaúcho, quando ele teve no Flamengo, ele começou com goleadas e tudo. Depois, eu acho que ele foi vice-campeão, não sei se foi do brasileiro ou da Copa ou da Libertadores. E fez um belo trabalho, mas a torcida do Flamengo, ela mói treinador, né? Porque reclamou de alguns jogos que perdeu e tal, aí moeu o Renato, foi embora. O Tite fez um belo trabalho no Flamengo. A torcida, mas como ele barrou o Gabigol e também o time dele começa pela defesa e o meio-campo e ataca bem menos, não deu certo no Flamengo, que a torcida do Flamengo gosta do time todo para cima. Apesar que a torcida do Fluminense está ficando mal acostumado que é isso também, né? Mas aí não deu certo, mandaram embora o Tite. Mas eu até acho ele um bom treinador. Só acho que ele tem que melhorar, ser mais moderno em alguns critérios dele. Mas ele ganhou, foi ele, né? Ganhou o Mundial com o Corinthians, um time fraco. Jogou todo atrás, no contra-ataque o Paulo Guerreiro fez o gol e o Corinthians ganhou. Agora, o Renato Gaúcho, se ele tiver mudado, ele serve para o Fluminense. Dos treinadores que estão aí, eu acho que ele serve. É o primeiro ou o segundo. Eu acho que o primeiro mesmo, na minha opinião, seria o Dorival Júnior, que fez um excelente trabalho, não na seleção, mas no Flamengo e também no São Paulo, né? No Flamengo, quando ele chegou no Flamengo, o Flamengo estava lá para baixo, não tinha esperança de ganhar nada. Ele mudou tudo, ganhou um brasileiro, eu acho que foi a Copa do Brasil. Aí o Flamengo, no ano seguinte, na hora de renovar o contrato, mandou ele embora. Trouxe aquele português que estava no Corinthians, que não fez nada do Flamengo. Aí o São Paulo pegou o Dorival Júnior. O Dorival Júnior, o que ele fez? Ele armou o São Paulo, que era um time bem inferior ao do Flamengo,
E foi para a decisão contra o Flamengo e foi campeão da Copa do Brasil contra o Flamengo. Aí o que você acha? Vocês acham que o Dorival é um técnico ruim? Pode fazer em alguns clubes passar e fazer um- um- uma parte ruim, né? Com um ano ruim. Como todo mundo está arriscado a ter erros e não dá certo. Na seleção, eu acho que atualmente nenhum treinador dá certo. Porque a minha maneira de pensar, antigamente os jogadores de futebol, eles eram todos no Brasil. Eles iam para a seleção por amor e para aparecer para jogar no exterior. Jogavam muito. Hoje em dia, o jogador da seleção já joga no exterior. Aí vem para o Brasil, não joga mais por amor ao Brasil. Você tira um ou outro, o resto não joga mais por amor ao Brasil. Você vê, e a seleção, quando é convocada, eu acho que ela é convocada por empresário. Você vê esse zagueiro, não sei o que, Magalhães, que joga na zaga do Brasil, esse cara não joga nada, ele joga lá fora. Aquilo ali tem um empresário muito bom, que ele joga lá fora, mas não joga nada. Vocês acham? Pô, eu sou tricolor e vocês também. Vocês acham que o Nino joga menos que ele? Joga muito mais do que ele, mas o Nino teve uma escolha errada, foi para a Rússia, sumiu. Mas se botar ele ali, vai jogar mais do que o muito mais do que esse Magalhães. Esse outro menino, que deu branco agora o nome dele também, que é lá do Paris Saint-Germain, ele só jogava bem, que saiu do Corinthians para o Paris Saint-Germain, né? Deu branco o nome dele. Ele, quando o Thiago Silva estava jogando lá com ele arrebentou. Mas quando o Thiago Silva saiu, até hoje eu jogo quase nada. E é convocado sempre para a seleção. O Vinícius Júnior lá fora arrebenta, na seleção não joga nada. E um menino que eu acho que é sacrificado, que é esse que era do Santos, que até tem falado, eu tô aqui quando faz o gol, e ninguém fala dele, só fala do Vinícius Júnior, e agora desse outro, Rafinha, que também não acho isso tudo mesmo. Agora, o, você olhar para a seleção, é sempre, muda o treinador, mas são convocados praticamente os mesmos, muda um ou outro. Se você olhar aqui no Brasil, tem jogadores melhores do que esses que estão lá. Tem jogadores melhores do que esses que vieram para a seleção. Mas aí só vai jogador de fora. E quando vai daqui do Brasil, é só jogador do Flamengo. É impressionante. Mas vamos esquecer os outros times. Mas aí eu acho que deve ser o Renato Gaúcho, né? Ainda não sei, mas e por esse vídeo, se a intenção do Fluminense foi essa. E também, pelo Mário já está negociando, deve ser um treinador que está liberado, tá livre, né? E eu fiquei sabendo que o Luiz Castro, foi do Botafogo, ele não pode assumir ainda nenhum, que ele tem ainda uma rescisão com o time da Arábia que ele jogava e tem que receber um dinheiro, que eu acho que ele teria que pagar uma multa se ele saísse, que eu acho que é uma base de 5 milhões. Para um time de futebol, isso não é nada. Poderia até o Fluminense pagar, mas eu acho que é muita coisa o salário dele, eu não sei. Tá? O Odair, que eu não quero, o Odair também falou, acho que foi com o Paulo Brito, que ele não pode vir no momento, que ele também ainda está resolvendo o problema dele, da saída do time dele, eu acho que é lá da Arábia também. E ele tem um valor para receber. Se ele for para algum outro clube, ele tem que pagar uma multa também, um valor X que ele tem que pagar. E o Dorival talvez não possa vir pelo mesmo problema. Eu acho que ele ainda tem uma rescisão com a CBF, talvez tenha um dinheiro para receber, deve ser maior do que o que ele iria receber no Fluminense. E ele, se ele ficar parado, não sei se é 3, 4, 6 meses, se ele ficar parado, sem treinar ninguém, descansando, ele vai receber esse dinheiro. Se ele for trabalhar no outro clube, talvez receba menos e vai ter que trabalhar, né, para receber. Então, por enquanto, eu acredito que ele também não vem. Por esse motivo, eu acredito que seja o Renato Gaúcho. A não ser que venha algum gringo aí por fora ou outro treinador por fora aí também. Que esse negócio de falar que poderia haver um treinador estrangeiro,
Pode ser, tá? Interrogação. Pode ser que a SAF, né, o pessoal da SAF já esteja mais ou menos resolvido o Fluminense e tenha falado com o Mário Bittencourt para trazer o treinador X ou um treinador estrangeiro. De repente tem até determinado qual é o treinador, que eles até pagariam, alguma coisa parecida. Só se foi isso, porque o Mário não costuma trazer treinador estrangeiro. Mas e vamos agora. E tem um jogador de meio campo que o Fluminense ia trazer para o lugar do Otávio, que falaram que talvez seja o menino do Botafogo, mas pararam de falar por causa do treinador. Vamos ver. E o time de hoje, é o, o Marcão, princípio parece que vai armar praticamente o mesmo time que o Mano armou, né? Com uma ou duas mudanças ali. Parece que vai ser Fábio, Puga ou Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Silva e René. No meio de campo, Martinelli, Hércules, Lima, Arias, Cano e Canóbio. Na minha opinião, no lugar do Lima, eu gostaria que colocassem o Lescano, que quando ele entrou, o time estava tudo perdido, ele ainda jogou um pouquinho legal. Devia dar um pouco de experiência para ele. Ou ele entrar desde o início, ou botar para ele entrar no segundo tempo. E o lateral esquerdo poderia botar o menino do sub-20 que joga direitinho. Mas vamos ver, vamos aguardar para ver como é que o Marcão vai armar, que essa hora eu não posso assistir, pode ser que já tenha a escalação, mas eu não estou vendo ainda. Mas, desculpa, vamos aguardar para ver o jogo, vamos torcer o Fluminense fazer um belo jogo, que está mais solto, mais leve, porque não é mais humano o treinador. Pode ser que hoje eles corram e joguem o que não fizeram desde o primeiro jogo contra o Flamengo na decisão. Um abraço a todos, fique com Deus, um bom jogo para nós. Pode ser que até o final do dia ou até a hora do jogo já saibamos o nome do treinador, ou amanhã, quem sabe. Vamos aguardar com a bela vitória do Fluminense, se Deus quiser. Uma boa noite a todos, fique com Deus e até a próxima.